Deus não mudou os seus meios operantes. O antigo está ligado ao novo, o novo ao antigo. Ele é o mesmo Deus do jardim do Éden, é o mesmo Deus da época de Adão e Eva, é o mesmo Deus que criou o céu e a terra, é o mesmo Deus que não há variações, a palavra dele é imutável. E o diabo também continua o mesmo, é o mesmo que caiu lá de cima, que virou Satanás, que virou demônio, que virou mentiroso, enganador, que enganou a serpente, que fez Adão e Eva pecar, e que está aqui na terra desde aquela época e que já está condenado e não tem salvação. Então Pedro fala aqui assim, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, a todo momento, a gente tem que estar sóbrio, quer dizer, atento, porque não é uma vez salvo para sempre. Todo momento a gente vai ser tentado, todo momento a gente vai ser atacado espiritualmente. Todo momento o diabo vai tentar armar alguma coisa para prejudicar a gente espiritualmente, nos afastar da fé. Então, quando aqui Pedro fala, olha, sede sóbrio, então você conquista, você é abençoado, você venceu hoje, amanhã você tem que vencer de novo. Você superou hoje, amanhã você tem que superar de novo. Aí fala assim, versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vosso o quê? Ignorância. O que é concupiscência? É o desejo da nossa natureza adâmica. Por mais que a gente seja batizado com o Espírito Santo, por mais que a gente nasceu de Deus, você nunca pode esquecer que você está num corpo, que a sua carne vai brigar contra as coisas do Espírito, que você está num corpo humano. Então, o que eu fazia no passado, sempre vai querer voltar de novo a fazer. Por mais que eu morri para o mundo, por mais que eu batizei nas águas, por mais que eu nasci de Deus hoje, mas eu estou nessa carcaça aqui velha. Eu estou nessa carcaça aqui, eu estou nesse corpo aqui que é adâmico, feito de barro, que sempre vai lutar para voltar a viver as velhas obras, as velhas práticas. Então, se eu alimentar esse velho homem aqui, porque quem vai prevalecer? Quem mais eu alimento. Por isso que eu tenho que estar na igreja. Hoje, domingo, segunda-feira, sexta-feira, eu tenho que estar sempre lutando, exercitando, dando manutenção da minha fé. Quanto mais longe da casa de Deus, mais longe da igreja eu fico, mais perto eu fico do diabo. Quanto mais lá fora eu fico, mais envolvido com as coisas do mundo, mais preso às coisas visíveis. Quanto mais eu me prendo às coisas visíveis, mais vulnerável, mais propício a cair em tentação, mais fraco espiritualmente eu vou estar. A tendência, a minha natureza humana, adâmica, o meu humanismo prevalecer sobre o ser espiritual e o meu corpo espiritual ficar fraco. E quando o diabo vir um dardo inflamado, vir uma seta, vir uma luta espiritual, vir uma tentação, eu vou acabar sucumbindo. Mas, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou. Quem é o santo que nos chamou? Jesus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo? Separado. Você desfruta das bênçãos, você desfruta das conquistas, você vive aqui nesse mundo, mas você é separado. Como? A sua mente, seu coração agora é de Deus. Você está separado das coisas do mundo.
Você trabalha, você estuda, você está na faculdade, você está vivendo a sua vida aqui no mundo, mas você está separado. Você tem consciência disso, você tem compreensão, você tem entendimento disso. Não, eu sou de Deus. Eu não sou mais dessa terra. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. É o que nós pregamos aqui domingo. Primeira Epístola de Pedro 2,9. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Você tem consciência disso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdote não é só o pastor, não. Você é o sacerdote, você é sacerdócio real. Quer dizer, você pertence à realeza do reino de Deus. Você agora pertence à realeza, ao reino de Deus. Sacerdote, você pertence ao reino de Deus. Você não está no reino do mundo mais das trevas. Sacerdote, você agora é sacerdote de Deus. Para quê? Sacerdote não é só o pastor que está aqui, não, o bispo, não. Você também. Você continua oferecendo sacrifício para Deus. Você é um empresário sacerdote. Você é um membro sacerdote. Quem está entendendo? Você oferece sacrifício para Deus. Você pertence à realeza. Deus não é rei? Rei dos reis? Quem está entendendo? Você agora é filho do rei. Você pertence à realeza. Você não é qualquer um. Você não é filho de um bastardo. Você não é filho de qualquer um, não. Você tem que ter consciência disso. Você é filho do rei. Você é da realeza. Nem filho de um monarca, não. Hein? Da terra, não. Você é filho do rei dos reis. Você tem consciência disso? Você não é qualquer um, não. E o diabo sabe disso. Espera aí, eu não posso tocar mais nele. Ele é filho da realeza. Acabou meu domínio sobre ele. Não posso tocar mais no filho, não posso tocar mais no casamento dele, não posso tocar mais na saúde dele, eu não posso fazer mais nada com ele. Ele pertence à realeza. Nação o quê? Santa. O quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, você não está mais nas trevas, você pertence agora à luz. Voltando aqui, versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, versículo 17, 1,17, julga segundo a obra de cada um, andar em temor, durante o tempo da vossa, o quê? Peregrinação. Nós estamos aqui por algum tempo, 70 anos, 50 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos. Nós vamos também chegar, alguns de nós aqui não vão ver nem a primeira morte, nem a primeira nem a segunda, porque vai chegar o dia do arrebatamento. Alguns de nós aqui não vão morrer nem a primeira morte nem a segunda. Alguns de nós aqui vão ficar vivos sem ver a primeira e sem ver a segunda morte, porque vai chegar o dia do advento, do arrebatamento. Nós vamos ser arrebatados, não vamos passar nem pela primeira nem pela segunda. Mas você tem que ter consciência que nós somos peregrinos, nós estamos aqui só por algum momento. Alguns de nós vão viver 50 anos, 60 anos, 70 anos, até Jesus voltar. A nossa pátria não é aqui na terra, não. A nossa vida, a nossa casa verdadeira não é aqui, não. A nossa verdadeira morada não é aqui. Nem como a nossa verdadeira morada não é nesse corpo aqui, não. Esse corpo aqui não é a nossa morada verdadeira, não. Nós estamos num período momentâneo nesse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui, essa casca aqui, que é perecível, que é corruptível, isso aqui é uma casca. Esse corpo aqui é uma casca. Nós estamos vivendo nessa casca aqui por alguns momentos. Essa casca aqui vai voltar para o pó, porque a nossa verdadeira morada é na cidade celestial, na Nova Jerusalém com o Pai. Quem está entendendo? Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quer dizer, nós fomos comprados pelo sangue daquele que está escrito ali o nome dele. Qual o nome? Nós fomos comprados pelo sangue dele. Aí vamos lá no Antigo Testamento, no início lá da criação de quase tudo. Gênesis 35. A mesma coisa que Deus está falando aqui, quase no final da Bíblia, Deus fala no começo. Na época de Jacó. Gênesis 35. Diz assim:
Olha só, Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. Betel significa casa de Deus. Versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, quer dizer, vai para a casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai o quê? As vossas vestes. Quer dizer, larga as impurezas. É o que a gente tem que fazer. Para de andar com certos tipos de pessoas que você anda. Tem lugar que você não deve ir. Tem pessoas que você não deve andar mais com elas. Por quê? Elas vão te contaminar. Lá Deus falou, santificai. Aqui Deus fala, purificai. Você é o templo do Espírito Santo. Paulo falou isso lá em Coríntios. O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes até da sua família agora que você tem que se afastar. Porque vai te contaminar. Até você ser uma nova pessoa, até você ter uma estrutura espiritual, você tem que se afastar delas. Porque você está num processo de evolução espiritual. Até Cristo ser formado em você. Para o seu próprio bem, para Deus trabalhar em parceria com você. Tem ambiente que você não deve frequentar. Tem ambiente que você não deve ir. Não é que é uma imposição. É o que está lá Pedro falou. Sede o quê? Sóbrio. Ser inteligência. Usar a razão. Usar a cabeça. Para o seu próprio bem. Porque a lei da semeadura, você vai plantar uma coisa que você vai colher depois. E dependendo de onde você vai, você pode estar trazendo o próprio mal para você. Não é Deus, nem o diabo não, é você que fez a escolha. Dependendo do que a gente escolhe, a gente vai colher depois. Então, tira os deuses, sai do meio deles. Tem coisas que você não deve ir. Você tem que fazer as escolhas certas. Tem pessoas que você tem que eleger e escolher. Não vale a pena, é bacana, é gente boa, mas não tem nada a ver com a fé. E mudar as vossas vestes. Quer dizer, essas vestes aqui não é a veste só do lado de fora, é do lado de dentro. É a roupagem interna. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tem andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Olha só, o terror de Deus veio sobre aqueles moradores de Siquém, que era um povo que era pagão. Quer dizer, Deus mandou Jacó voltar lá em Betel. Jacó, quando fez um voto em Betel e derramou o óleo, tudo que ele não tinha nada. Ele estava sem família, ele não tinha mulher, ele não tinha filhos, ele não tinha casa para morar, ele não tinha comida para comer, ele não tinha nada. E Deus falou, volta lá para Betel. Deus está sempre mandando a gente voltar aqui para o altar. Deus está sempre mandando a gente, lembra de onde eu te tirei. Deus está sempre falando com a gente, não se afasta de mim não. Fica perto de mim, fica comigo. Não se isola não foge não. Não se afasta da minha casa não. Deus está sempre falando, fica comigo. Eu não quero você longe de mim. Eu quero você perto de mim, para mim poder cuidar de você, para mim poder te orientar. Nós somos ovelhas do aprisco, nós temos que estar dentro do aprisco. Ovelha não sabe se cuidar sozinha. Aí fora está cheio de lobo. A ovelha não sabe se cuidar. Nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. Ele é o nosso pastor, pastor da nossa alma. Ninguém sabe se cuidar sozinho. Você não sabe se cuidar sozinho. Eu não sei me cuidar sozinho. Se a gente sair fora do aprisco, o lobo vai vir, vai pegar. E vai ferir a gente, vai nos machucar.
Tem gente que não consegue, tem gente que morre antes e perde a salvação. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, versículo 6. Ele e todo o povo que com ele havia, edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Aí Débora morreu. Versículo 10. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica-te. Uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti. Reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, Isaque e a tua descendência, pois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. A água do chuveiro não tem como te limpar. A gente pode ficar purificado e limpo quando a gente suja, tem suor fisicamente, mas espiritualmente, quem é que pode te purificar? Só Deus. Quando você reconhece que você precisa mudar. Porque está escrito lá em João, 1 João 1,9, está escrito assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Acabou. Ele te purifica. E isso faz você se sentir pesado. Você é uma pessoa que não dorme direito, você não tem paz direito. Você está mal, sua consciência está pesada. Você está fraco. Você começou o ano de 2023 mal, porque você não tem certeza da sua salvação. Se você morreu hoje, você tem medo da morte. Você tem medo da morte. Você vive como um fugitivo, igual Jacó. Jacó vivia fugindo de Esaú, porque ele estava devendo para Esaú. Até o dia que ele lutou com o anjo, virou Israel. Aí ele teve um encontro com Deus. Mas bispo, eu sou cheio do Espírito Santo. Você não é super-homem, nem Mulher Maravilha. Mesmo cheio do Espírito Santo, não vai em certo lugar que você não tem que ir. Aquilo ali vai ser sua desgraça. Aquilo ali vai ser sua ruína. Por isso está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta Deus não. Não tenta Deus com coisa não. Você não deve tentar Deus, nem eu nem você. Não tenta Deus. Versículo 5, 35:5. E partiram Jacó com a sua família, com todo mundo. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Eles não seguiram, porque o terror de Deus foi sobre eles. Quando a nossa vida está aqui calcada, fundamentada, alicerçada, o terror de Deus vem sobre o inferno. Agora, quando a nossa vida não está aqui, o terror de Satanás vai sobre a pessoa. Por isso que a pessoa não aguenta, aí quer se matar. Aí acaba casamento, acaba a família, acaba tudo, porque a pessoa não tem estrutura. É carne, é erva, não tem força, não tem base, não tem sustentação, não tem como sustentar. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.